Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a faringite. Essa é uma das causas mais comuns para quadros de dor de garganta, mal-estar e tosse. Isso porque a faringe serve como ponte que liga a cavidade nasal à laringe, e a boca ao esôfago, o grande tubo que leva os alimentos até o estômago. Devido à sua função, pode ter contato com diversos agentes capazes de provocar inflamações, como detalho ao longo do artigo. Neste podcast, apresento as causas da faringite, explico os diferentes tipos e mostro qual médico procurar para receber o tratamento adequado. Para conversar com o médico agora, acesse o site da Morte e marque uma teleconsulta com um plantonista. Sobre o que é faringite. Faringite é a inflamação da faringe. Geralmente, ocorre associada ao quadro inflamatório dos órgãos localizados no fundo da garganta, amígdalas, ou da laringe, devido à proximidade entre elas. A faringite pode ser provocada por micro-organismos, alergias e fatores ambientais. Dependendo do caso, pode até ser sintoma de uma doença de fundo. Por isso, o quadro pede uma avaliação médica para identificar a origem do problema. Entenda a diferença entre faringite e laringite. A faringite designa um quadro inflamatório que acomete a faringe. Por sua vez, a laringite corresponde à inflamação da laringe. Essa é a porção logo abaixo da faringe, onde se localizam as cordas vocais. Tanto que os sintomas mais frequentes da laringite são rouquidão e perda temporária da voz, refletindo fatores como o inchaço das cordas vocais. Vírus e bactérias são os principais micro-organismos responsáveis tanto pela faringite quanto pela laringite. Sobre o que causa faringite. Uma série de condições podem estar na raiz desse quadro. Para facilitar o entendimento, vale dividir os casos de faringite em dois grandes grupos. Faringite infecciosa. Como o nome sugere, nesse grupo estão os casos desencadeados pela entrada de um agente infeccioso no organismo. Na maioria das vezes, trata-se de um vírus, mas micro-organismos como bactérias e fungos também podem provocar faringite. Eles são transmitidos por pessoas contaminadas, invadindo o trato digestivo ou respiratório através da boca e do nariz para alcançar a faringe. Faringite não infecciosa. Mais raros, esses quadros se iniciam a partir de doenças preexistentes ou condições ambientais que geram irritação na garganta. Quadros alérgicos de rinite e sinusite são exemplos de doenças respiratórias capazes de causar faringite. Quem sofre de refluxo gastroesofágico também pode ter inflamação na faringe, devido ao retorno do conteúdo ácido do estômago, que acaba irritando a garganta. Assim como pacientes com apneia obstrutiva do sono, que tendem a respirar pela boca, aumentando a exposição da garganta a agentes agressores. Outros fatores de interesse são o contato com fumaça de cigarro, bebidas alcoólicas e substâncias tóxicas presentes no ar poluído, por exemplo. Tipos de faringite. Existem algumas formas de classificar a faringite, começando pela divisão entre infecciosa e não infecciosa que comentei acima. Dá para separar os tipos de maneira específica, a exemplo de faringite viral, quando é causada por vírus como adenovírus, rinovírus e vírus influenza. Faringite bacteriana, quando é provocada por bactérias como Streptococcus. Faringite alérgica, se for desencadeada por reações ao ar-condicionado, fumaça etc. Outra classificação para o quadro inflamatório divide os casos conforme sua duração, ou seja, faringite aguda, costuma durar até uma semana, sendo comumente desencadeada por agentes infecciosos. Faringite crônica, caracterizada por inflamações recorrentes, com sintomas que duram semanas ou até meses. Em geral, os quadros crônicos acometem adultos e estão relacionados a causas não infecciosas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba como se pega faringite. É importante esclarecer que nem toda faringite é contagiosa, a exemplo dos casos não infecciosos. Contudo, agentes infecciosos como vírus e bactérias são transmissíveis e respondem pela maioria dos casos.
A contaminação por esses micro-organismos geralmente acontece através do contato das mãos com secreções infectadas e, posteriormente, com nariz e boca. Daí a importância de evitar tocar o rosto no transporte público, eventos, festas e outras situações em que as mãos podem estar contaminadas. Permanecer em locais fechados também favorece a transmissão viral ou bacteriana por meio de gotículas expelidas por pessoas doentes via espirro ou tosse. Nesses cenários, o ideal é abrir portas e janelas, usar máscara facial e praticar a etiqueta ao tossir ou espirrar. Ou seja, usando um lenço ou antebraço para conter as gotículas eliminadas. O contágio ainda pode se dar de maneira direta, através do beijo ou do compartilhamento de copos e talheres. Sobre os sintomas da faringite. A maior parte dos quadros de faringite é viral, manifestando sinais como dor de garganta, principalmente ao engolir, tosse com catarro, aumento da coriza, secreção nasal, dor de cabeça, mal-estar geral, febre de até 38,5 graus Celsius. Casos de faringite bacteriana são mais graves, podendo apresentar intensificação dos sintomas, com febre alta, forte dor no corpo e aumento dos linfonodos. Outras manifestações dão pistas quanto à origem da inflamação, como a coceira na garganta, que indica faringite alérgica. Sobre quanto tempo dura a faringite? Depende do tipo de faringite. Quadros agudos costumam durar entre 3 e 7 dias, sendo que os provocados por vírus saram mais rapidamente, enquanto os desencadeados por bactérias duram mais tempo. Entretanto, inflamações crônicas podem se estender por meses, com sintomas que aumentam e diminuem de intensidade conforme as condições ambientais e de saúde. Sobre como é feito o diagnóstico da faringite. O diagnóstico é clínico, o que significa que pode ser formulado a partir dos componentes do exame clínico realizado em qualquer consulta médica. O procedimento tem início com a anamnese, uma entrevista estruturada com o paciente que fornece sinais do problema de saúde em questão. A inflamação da faringe apresenta sintomas como dor de garganta e tosse, como mencionei antes, e que devem ser comentados pelo paciente. É comum que eles sejam o motivo da busca por atendimento médico, portanto, é importante dar detalhes sobre quando começaram, sua intensidade, se a tosse é seca ou carregada, se há febre, entre outros. Além dos sintomas, a comunicação médico-paciente oferece um panorama da condição de saúde, comorbidades, alergias, tratamentos em curso e outras informações sobre o histórico do paciente. Essas informações são complementadas pela avaliação física, quando é possível observar quadros de irritação na garganta, secreções, pus e muco que apoiam a hipótese diagnóstica. Caso seja necessário, o médico faz a solicitação de exames de imagem ou laboratoriais para confirmar a faringite e sua origem. Os procedimentos complementares são mais comumente pedidos quando existe dúvida em relação ao agente infeccioso responsável pela faringite aguda. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Ou para esclarecer casos complexos de faringite crônica, cenário em que a nasofibrolaringoscopia, endoscopia nasal, da faringe e laringe, ou mesmo uma tomografia da face podem ser úteis. Sobre como saber se a faringite é viral ou bacteriana. Um dos indícios de faringite bacteriana ou estreptocócica são os sintomas mais acentuados, como febre alta, dores por todo o corpo e linfonodos aumentados. Porém, nem sempre é possível diferenciar esse quadro da faringite viral somente com os dados do exame clínico. Nesses casos, o médico solicita um teste de detecção rápida de antígenos do estreptococo, feito a partir da coleta de uma amostra da secreção presente na garganta. O material é enviado a um laboratório e o resultado fica pronto em alguns minutos para confirmar que se trata de faringite bacteriana, ou não. Uma alternativa é a cultura da garganta, em que o profissional de saúde usa uma haste flexível para coletar uma amostra da saliva das amígdalas e garganta. A escolha entre os métodos depende da disponibilidade no serviço de saúde e do critério médico. Entenda como tratar a faringite. O tratamento deve ser prescrito pelo médico, que pode ser um clínico geral ou otorrinolaringologista.
A abordagem é dada de acordo com a causa da faringite, que deve ser combatida para que a inflamação seja curada. Diante da faringite viral, o próprio sistema imunológico combate o vírus causador, mas os sintomas podem ser medicados para diminuir o desconforto. Analgésicos e anti-inflamatórios sob a forma de comprimidos, sprays ou pastilhas são usados nesses casos, combinados a medidas não farmacológicas. Tomar muito líquido, adotar uma dieta saudável e repousar são ações importantes para a recuperação do paciente. Já a faringite bacteriana requer tratamento com antibióticos como a amoxicilina e penicilina benzatina injetável, benzetacil. Quando existe uma doença de fundo, como o refluxo gastroesofágico, ela deve ser tratada, nesse caso, pelo gastroenterologista, para diminuir a irritação na garganta. Sobre o que tomar para faringite. O melhor é tomar bastante líquido, como água, sucos e chás calmantes para reduzir os incômodos da faringite. E evitar a automedicação, que pode não ter efeito ou agravar o problema. Quem toma antibióticos por conta própria e tem faringite viral, por exemplo, não trata a doença e ainda facilita o desenvolvimento de bactérias resistentes ou superbactérias. O que dificulta o próximo tratamento com antibiótico realmente necessário, uma vez que as bactérias exigirão o uso de remédios cada vez mais fortes e com mais efeitos colaterais. É inteligente seguir a orientação médica dada durante a consulta online ou presencial, agindo de maneira segura para eliminar a infecção. Nimesulida e diclofenaco potássico são alguns anti-inflamatórios receitados para casos leves e moderados de faringite, enquanto dipirona e ibuprofeno são analgésicos. Apesar de não precisarem de receita médica para serem adquiridos, devem ser tomados com moderação. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba como aliviar a dor e a tosse da faringite. Além de caprichar na hidratação, existem ações simples que ajudam a aliviar os sintomas, por exemplo, fazer gargarejo de água morna com sal. Evite usar álcool, vinagre e outros itens que aumentam a irritação na garganta. Usar spray ou pastilha com própolis, que tem efeito calmante. Deixe a pastilha se dissolver na boca para que seus componentes façam efeito. Tomar chás à base de camomila, hortelã, erva doce e outras substâncias relaxantes. Saiba sobre as vantagens da telemedicina no tratamento da faringite. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento da faringite podem se beneficiar da telemedicina. Ao conectar médico e paciente, essa especialidade viabiliza a oferta da teleconsulta e telemonitoramento para facilitar os cuidados de saúde. Basta usar um notebook, tablet ou mesmo um smartphone para acessar um software em nuvem. Plataformas modernas como a telemedicina Moche oferecem vantagens como agilidade desde a marcação, dispensando filas de espera, até o próprio atendimento. Disponibilizamos profissionais de diversas áreas da medicina e outros segmentos da saúde, que podem ser acionados em poucos cliques. Escolhendo a assistência remota, você economiza tempo e dinheiro que seriam gastos com o deslocamento até o consultório médico. E ainda desfruta da comodidade de ser atendido em qualquer lugar, sem deixar de lado a qualidade e o sigilo médico. Afinal, nosso sistema é protegido por mecanismos de autenticação e criptografia. Depois de finalizar a consulta por videoconferência, paciente ou cuidador recebem atestado, receita digital com QR Code e outros documentos por e-mail ou apps de mensagem. Aprenda como marcar uma teleconsulta médica. A marcação de consulta via telemedicina é muito simples e rápida, podendo ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite. Todo o processo é virtual e exige poucos passos. Siga o pequeno roteiro para marcar sua teleconsulta na plataforma Moche. Acesse a página de agendamentos. Use o filtro de especialidades ou digite o nome do profissional buscado. Selecione o profissional, dia e hora desejados. Faça login no sistema. Se não tiver cadastro, clique em Criar conta e preencha os dados solicitados. Prossiga para selecionar a forma de pagamento e finalize o agendamento. Você vai receber um e-mail de confirmação com o link de acesso à sala virtual onde a consulta será realizada.
Clique sobre ele na data e hora agendadas para conversar com um médico online. Se preferir, você também pode acionar o plantão médico 24 horas para conversar com um clínico geral neste instante.